Bom dia, meus senhores e minhas senhoras, jovens, bom dia a todos, que Deus os abençoe. Estamos aqui mais uma vez, Só que eu tô pela manhã hoje, não consegui estar com vocês ontem à noite para o nosso devocional. Mas eu vim trazer uma palavra para vocês aqui. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 59. Abra a sua Bíblia aí que eu tenho uma palavra para vocês, tá bom? Tá pronto? Quando estiver pronto, é só falar amém. Estou pronta, Elizabeth. E aí nós vamos prosseguir aqui, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente prossegue. É importante que a gente medite na palavra antes de sair de casa, né? Ou mesmo em casa, né? É importante que a gente eleve os nossos pensamentos para o Senhor, né? Em todo o tempo da nossa vida. Em todo o tempo precisamos fazer isso. Sempre eu tô fazendo isso, ligada no Senhor, né? Ligada em Deus, porque sem Ele a gente fica vazio, não é mesmo? E sentimos vazio. Mas quando o Espírito Santo está com a gente, vocês me perdoem, aqui entrou uma ligação e aí interrompeu. Mas veja bem, quando o Espírito Santo está com a gente, nós então nos sentimos mais fortes, né? E prosseguimos para os nossos dias, para as coisas que nós precisamos fazer. Já estão prontas? Então, né? Então, eu vou ler aqui o versículo de número 1 e o versículo de número 2 do livro de Isaías, né? A palavra dita aqui quanto aos pecados e à salvação do povo de Deus. Então, vamos meditar nesse versículo para que a gente possa ter mais reconhecimento, reconhecer ainda mais esse Deus, o nosso Deus, o Deus Salvador, né? O Deus que nós conhecemos, que é soberano sobre todas as coisas e que nos ama grandemente. Então, no versículo 1 está escrito assim, capítulo 59 do livro de Isaías. Tá todo mundo certinho, né? Então, veja bem, está escrito assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Então, quando a pessoa sabe que errou, né? Sabe que cometeu um erro e não vai ao Senhor, né? Que não, essa pessoa, ela está em pecado. Ela continua, ela quer permanecer em pecado. Às vezes o Senhor Jesus até separa as pessoas, faz separação daqueles que Ele quer que leve a palavra dele, né? Ele faz isso. E às vezes aquela pessoa que foi separada ou separado, ela tem um deslize por algum motivo, né? E isso nos impede da presença de Deus cada vez mais com a gente. Então, vamos entender aqui que Deus, Ele responde sim todas as nossas queixas, as nossas orações, mediante a nossa fé, mediante a nossa confiança, mediante a nossa fidelidade, mediante a nossa sinceridade, né? Mediante aquilo que a gente está fazendo que é agradável aos olhos dele. Por isso pedimos a Deus, Senhor, que a gente possa fazer aquilo que agrade aos seus olhos, né? Nunca a gente fazer coisas que venham trazer tristeza ao coração de Deus, ou que venham desabonar a nossa própria conduta. Às vezes, tem coisas que são cometidas que desabonam a sua própria conduta. Você entende?
Então, Deus, ele promete ouvir a gente e promete fazer justiça. Se ele promete ouvir e fazer justiça, tudo que ele diz, ele cumpre. Ele jamais deixa de cumprir aquilo que ele prometeu, né? Ele é imutável nas palavras e em tudo, né? Ele é imutável. Então, para que a gente possa sair de uma escuridão, de um deserto, de um pecado, né? De uma coisa que nós sabemos que erramos, é só nos dirigindo a Ele, nos humilhando para Ele. Nós vivemos, às vezes, achando que Deus, ele está sempre, que Ele sempre estará conosco. Sim, Ele está. E Ele sempre nos abençoará. Sim, Ele nos abençoará. Mesmo na desobediência? Será que Ele nos abençoa mesmo na desobediência? Às vezes Ele abençoa, mas Ele também tem um puxão de orelha, né? Ele puxa a pessoa para mostrar para ela que ela está errada. Então, às vezes pensamos que nós podemos tirar toda a sujeira que cometemos, né? Eu falo nós é um modo geral, né? É uma forma de falar, tá? Não estou dizendo que eu estou no erro, não. Glória a Deus. Eu sei que eu não sou perfeita, totalmente perfeita. Nós temos os nossos erros, mas às vezes são erros consideráveis, né? Mediante o cotidiano da vida, mas que é necessário chegar a Deus e falar com Ele. Aconteceu isso, isso e isso, por favor, Senhor, me perdoe, me ajude a não cometê-lo mais, né? Então, nós pensamos que nós podemos varrer toda a sujeira que existe na nossa alma, né, com a gente, para debaixo do tapete, esconder a sujeira de Deus. Nós nunca escondemos. Por mais que você queira esconder qualquer sujeira de Deus, você não está escondendo, porque Ele te enxerga, Ele te vê em todo canto. É no oculto que Ele conhece você em tudo. Ele sabe onde te encontrar, né? Ele sabe onde te encontrar. Lembra de Jonas? Jonas foi mandado fazer uma coisa e Jonas não quis fazer, né? E o Senhor encontrou ele. E ele foi para onde? Aonde Deus mandou, né? Depois, né? Não vou contar a história de Jonas aqui. Então, nós não podemos fazer qualquer que seja parceria com Deus dessa forma, achando que a gente errando e que Ele vai sempre nos abençoar, que Ele vai sempre, que Ele vai estar sempre com a gente. Não, quando a gente comete algum pecado, seja ele qual for, pensamento, palavras ou obras, o Senhor, nesse momento, Ele para. É como se Ele se afastasse de você e deixasse você fazer aquilo que você acha que vai ser bom para você. Ele permite que você faça. Por quê? Porque temos o livre-arbítrio de fazer aquilo que achamos melhor, né? Mas quando nós fazemos aquilo que a gente vem da gente, a gente só cai, a gente só sofre, né? Há um sofrimento debaixo das transgressões, debaixo daquilo que fizemos de errado. Então é necessário que se tenha comunhão com Deus, né? Precisamos ter essa comunhão com Deus e para que, quando nós temos essa comunhão com Deus, Ele então ouve as nossas orações, Ele ouve ali que você se redimiu a Ele e Ele então vai responder a sua oração. Ele pode às vezes demorar, a responder a sua oração. Por quê? Porque existe, às vezes, algo na vida daquela pessoa que Ele quer que ela se conserte. E aí Ele, não vou responder agora, não vou fazer isso assim que ela me pede agora, ou Ele me pede, ou eles me pedem, porque
eu preciso consertá-los, né? O vaso foi quebrado e é preciso consertar, né? É preciso lapidar aquele vaso de novo para que ele venha transbordar, né? Para que ele venha transbordar de segurança, transbordar de certeza, né? Transbordar de amor. Porque Deus é a nossa segurança, Ele é a nossa certeza de que vamos chegar a um objetivo simples, porém certo, né? Nós vamos chegar a um objetivo de vida correto, né? Com toda a idoneidade, né? Com todo o caráter de Deus. Nós não vamos viver uma vida incorreta, né? Então, Ele às vezes permite que isso aconteça, né? Então, se existe algo na sua vida que precisa ser removido ou que precisa você resolver, aproveite o momento e vá ao altar, né? Ou mesmo se você não quiser ir numa igreja, buscar o altar do Senhor, na sua casa mesmo, né? Vá até Deus, vá a Ele, abre sua boca e fale com Ele: Senhor, eu errei nisso, me ajuda, né? Então, porque Deus, ele se afasta da pessoa quando a pessoa insiste no pecado, quando ela erra. Então, Ele se afasta da pessoa. Mas se a pessoa errou e for a Ele, se redimir para Ele, Ele então terá misericórdia dessa pessoa. Porque Ele é misericordioso, Ele é benevolente, né? Ele tem amor por nossas vidas, por nossas almas. Ele ama esse povo que Ele escolheu, né? Todos que foram escolhidos ao Deus Altíssimo, Ele promete enviar a glória dEle para essas pessoas. Aqueles que amam estar com Ele, aqueles que amam a presença dEle, aquele que é feliz em saber que esse Deus realmente existe, né? Em saber que Deus é justo, em saber que Ele te ama, em saber que Ele faz o bem para cada um de nós. Então pense nisso, tá bom? Pense nas consequências que podem trazer para você o pecado. Você já sabe qual é a consequência do pecado. O pecado pode te levar à morte, não é mesmo? A morte espiritual, ou a morte física mesmo, né? Então, aqui logo em seguida, na folha seguinte da Bíblia, tem no capítulo 60, fala assim, ó: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Se você é nascido de Deus, se você errou, se você sabe que errou e que quer, né, se redimir com o Senhor, né, você precisa tomar uma decisão. Precisa deixar esse coração aquebrantar mais uma vez para voltar para o primeiro amor. Voltar para o primeiro amor. O que é voltar para o primeiro amor? É ter aquele brilho no olhar por Deus, né? É olhar para cima, é sentir o prazer de estar na presença de Deus, saber que Ele te ama e que você tomou a decisão de estar com Ele porque você também o ama, né? Você o ama grandemente. Então você quer estar na presença do Senhor. Você se decidiu, né? Eu decido estar com Deus. Eu decido que eu não vou mais errar. Eu decido que a luz do Senhor habitará sobre mim e eu transbordarei, né? Transbordarei do amor dele para os outros. E é assim que nós devemos fazer. Os nascidos de Deus, as pessoas que realmente nascem de Deus, elas fazem isso, né? Podem ter os seus deslizes,
mas elas não querem as trevas, elas querem a luz de Deus. Ninguém quer viver em trevas, não é mesmo? Ninguém quer. Nós queremos viver na luz, né? Na luz do Senhor. Ele é a nossa luz, né? Ele é a nossa força. É Ele que traz paz para os nossos ser, para a nossa alegria, né? Para a gente ficar feliz. Aí a nossa alma fica feliz, né? Quando a nossa alma fica feliz, tudo resplandece na gente, né? Quem olha para você vê que existe luz em você, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma jovem de Deus, uma criança de Deus, né? E Deus ama as crianças. Deus ama as crianças. Mesmo às vezes pessoas são adultas, têm já uma certa idade, têm uma certa experiência, mas lá no fundo carrega aquela criança ingênua, maravilhosa, né, com ele. E aí o Senhor se agrada disso, porque Ele se agrada das crianças, né? Então vamos caminhar com Deus, né? Vamos andar com Ele, vamos agradecer por mais um dia, né? Vamos andar na luz com Deus. É isso que eu quero para mim e quero para vocês. E eu sei que Deus quer para todos nós. Ele quer para todos nós, porque Ele nos ama, né? Então, quem conhece os erros, sabe que errou, sabe das suas iniquidades, vem buscar o que é bom. Vem buscar o Senhor, vem buscar a bondade dEle, a misericórdia dEle, porque Ele vai te perdoar. E Ele te perdoando, a sua vida vai ser transformada. Você vai ver como a sua vida vai transformar da água para o vinho. Tudo muda. Você começa a mudar interiormente e depois você muda fisicamente, né? O passar dos anos vai mudando a gente no decorrer da vida natural. Mas eu digo, você muda fisicamente porque a sua alma se alegra. Sai um peso, sai as trevas, sai tudo aquilo que é ruim. E aí a sua alma se alegra e seu semblante é outro. Você vive em paz, tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia, que nós possamos estar aqui juntos, né? Se encontrando, buscando a Deus, né? Eu queria muito ir lá lá no Maracanã, né? Para quem vai ser maravilhoso. Orem lá, orem bastante, peça pelas suas famílias, né? Eu cheguei a dar meu nome, que eu queria muito ir, mas não vai ser possível para mim, porque eu não encontrei ninguém para ficar com a minha irmã, né? E aí ela vai ficar muitas horas muito sozinha, né? Eu não posso deixar ela muito tempo só, né? Ela é totalmente dependente de mim. Precisa de mim para comer, para um banho, para tudo, para tudo. Então, eu achei que eu fosse conseguir alguém, mas felizmente não consegui. Mas Deus sabe todas as coisas. Uma hora chegará uma oportunidade de eu estar em algum lugar, né? Pela justiça de Deus, porque Ele está vendo, assim, o meu coração, o meu desejo de ir, mas sem poder, né? E às vezes Deus nos revela coisas, né? Essa madrugada, agora pela manhã cedo, eu tive uma revelação. Então, que o Espírito Santo, ele me mostrou uma coisa, e então é melhor do jeito que está, né? Do jeito que está. Assim, do jeito que está, que eu quero dizer, não que eu quero permanecer uma vida, assim, uma vidinha, como dizem, né? Ah, você vive uma vidinha. Não, não. Eu quero progredir, eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero evoluir, eu quero voar, né? Mas, quando o Senhor Jesus revela alguma coisa pra gente, a gente tem que se precaver, tem que vigiar, não é mesmo? Então, prestem atenção, vão em paz, vão com segurança, né? Quem vai lá para botar o nome da família ao pé da cruz, né? Eu vou estar assistindo, em nome de Jesus eu vou assistir, eu vou estar aqui na fé com vocês também, colocando a minha família ao pé da cruz, né? Mesmo de casa, ou se der eu vou na igreja, porque vai ter as reuniões, eu vou, e lá a gente vai se apegar também, todos juntos na mesma fé, né? Às vezes a pessoa não tem condição de ir, aqueles que não estão em condições de ir, vão para a igreja, vão buscar, né? Aquele horário ali, todo mundo firme, né? Porque o Senhor Jesus,
Ele não está com o ouvido agravado, não. Ele está bem atento para ouvir nossas orações. E Ele é maravilhoso. E Ele vai resplandecer a luz dele sobre nossas vidas. Então, vão com cuidado, prestem atenção, tá bom? Não fiquem alvoroçados, mas fiquem tranquilos, calmos, né? Vai seguindo ali as ordens das pessoas que foram destinadas para organizar as coisas, tá certo? Que Deus abençoe grandemente. Eu creio que vai dar tudo certo, porque Deus vai resplandecer a glória dele sobre nossas vidas. Vai ser um encontro maravilhoso lá, a família ao pé da cruz. E nós, não só nesse dia, né, nós vamos permanecer todos buscando em Deus, né? E vai ser uma coisa grandiosa, muito grande mesmo, vai ser lindo, muitos lugares, né? Como o Maracanã e outros lugares aí, esses locais de esporte, né? De grande espaço, estará lá todos aqueles que foram separados, eleitos por Deus para buscar ainda mais na palavra, tá certo? Um grande beijo para vocês, confiem na verdade de Deus, confiem em Deus que vai dar tudo certo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau!